Como a consciência sobre o tempo pode transformar a sua vida? Qual a sua relação com o tempo? Como fazer a melhor gestão do tempo? E como compreender o tempo, um fator tão crucial para a nossa experiência e plenitude no agora? Meu nome é Jardel Gambetta, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você irá conferir conteúdos de autoconhecimento, autoconsciência, expansão de consciência e conexão com a nossa verdadeira essência. O tempo, eu posso lhe dizer que foi fator decisivo. Foi uma gigantesca virada de chave quando eu mudei a minha percepção sobre o tempo. Percepção é, de certa forma, a consciência que você tem sobre esse agora, sobre esse exato momento onde a vida sempre acontece. Primeira definição que poderíamos ter do tempo, e trazendo de certa forma para o mundo material, é que se não existe um objeto de referência, não existe tempo. Tempo é sempre uma medida entre um ponto de referência e outro. No entanto, a consciência e a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo para você é sobre você compreender o tempo, compreender o seu tempo e, de certa forma, se compreender. Eu trouxe 5 perguntas essenciais que eu quero explanar com você nesse vídeo e que vão lhe ajudar a fazer essa autoconsciência. Na minha jornada de autoconhecimento até aqui, alguns livros me ajudaram nessa reflexão, hoje eu reconheço a importância deles, como o livro de Sêneca sobre a brevidade da vida, um livro de filosofia, eu nunca fui tão fã assim de filosofia, de certo modo, mas um livro que trouxe reflexões, que de certa forma expandem a nossa consciência, abrem a nossa mente para assuntos que nos trazem sabedoria. E a sabedoria é, de certa forma, desenvolver nosso olhar para aspectos essenciais da nossa realidade. Um aspecto fundamental aí é o tempo. Na espiritualidade, ouvimos muito dizer sobre a eternidade. E para compreendermos realmente o que é a eternidade, não só aquela interpretação superficial de que seria um tempo sem fim, um tempo onde nada se altera, trazer essa consciência que a eternidade também é o agora, foi algo que transformou a minha experiência com a vida, a minha relação comigo mesmo e tem transformado a cada dia, né, a minha jornada de vida. Por isso que eu trago esse tema hoje com tamanha importância e talvez um dos assuntos que eu mais comentei, talvez o assunto que eu mais trago nos conteúdos, seja realmente a percepção, né? Consciência sobre o tempo. A primeira pergunta, então, que eu deixo para você e que você precisa se fazer é: qual a minha relação com o tempo? Podemos ter uma relação muito despreocupada com o tempo e não perceber que essa falta de atenção, então, em olhar para o tempo de vida que a gente tem, é o que causa muitos problemas, é o que nos faz ir muitas vezes em uma direção e só lá na frente perceber que não era onde queríamos chegar. Então, como você vê o tempo? Como você experiencia o tempo da sua vida? Se em algum momento da nossa vida não pararmos e olharmos para o tempo que temos, e aí eu trago essa dimensão para um tempo de jornada realmente de vida que você tenha aqui, como também para o tempo que você utiliza no seu dia. Qual que é a relação que você possui com as suas atividades? Com o tempo livre? Por quê? Se em nenhum momento eu torno real o tempo disponível, eu, de certa forma, não valorizo esse tempo disponível, de alguma maneira, mais à frente eu vou estar me arrependendo, eu vou estar, de certa forma, criando escassez, porque é consequência, né, de uma mente, de certa forma, alienada ao tempo irreal, que é o que vamos ver mais à frente, quando eu fazer a pergunta qual a sua percepção do tempo, porque podemos estar vivendo em um tempo irreal, e esse tempo irreal, de certa forma, nos tira a atenção do que realmente importa. Então, questione-se, qual a sua relação com o tempo? Como eu estou me relacionando com o tempo que eu tenho disponível? E isso é muito interessante, principalmente se você já percebe
alguma emoção aí que esteja lhe impedindo de tomar novas decisões ou de você dar o próximo passo em um projeto. Emoções como ansiedade, como estresse, como um sentimento, uma mágoa do passado. Então, isso ajuda muito você a perceber. O tempo, ele só é real no agora. Ou seja, eu só tenho esse agora e ele é sempre daqui para frente. Qual a relação que eu vou ter com o meu tempo agora? Essa é uma pergunta libertadora, porque se não percebemos que temos sim um tempo limitado e que o nosso tempo aqui é limitado, e que quanto mais consciência e clareza eu tenho sobre esse tempo, mais eu vou estar utilizando ele de uma forma eficaz. Segunda pergunta: em qual percepção do tempo você está vivendo? Você pode estar conectado a uma de 3 percepções do tempo, a uma de 3 dimensões do tempo que talvez você já conheça: passado, presente ou futuro. Essas 3 dimensões do tempo, elas de certa forma se tornam reais na nossa mente, mas perceber que o passado e o futuro são sempre tempos e aspectos do tempo, né? Dimensões do tempo, percepções do tempo, que só existem em realidade na nossa mente e não possuem uma realidade própria. Ou seja, tanto o passado quanto o futuro, eles possuem uma realidade emprestada do agora. Porque somente nesse agora a vida acontece. Você é real e somente no agora também você pode utilizar de seus pensamentos sobre o passado e o futuro. Então, saber disso, que tanto o passado, que são as memórias, as lembranças, o que não pode voltar, como o futuro, sendo uma tela na nossa mente. Uma tela que nunca acontece na realidade, mas que podemos projetar e imaginar, tanto que acabamos criando muito medo, né, muita ansiedade, ou, para quem já está dominando, né, de certa forma, a própria mente, consegue criar, então, fé, imagens positivas e não deixar-se ser influenciado por esse medo do futuro. Então, em qual dimensão e percepção do tempo você está vivendo? Quem vive do passado e está, de certa forma, preso a experiências, traumas, memórias do passado, geralmente está criando depressão, está criando estresse, está criando sentimentos que lhe impedem de viver o agora, lhe impedem de voltar ao agora. De certa forma, a noção que essa pessoa possui de si mesma é apenas aquela criada na sua história do passado, na personalidade, na história, ou seja, no personagem que a gente acaba criando na nossa mente sobre quem somos nos papéis sociais. E se algo daquilo não saiu como você esperava ou através de uma comparação você acaba se culpando, você fica preso no passado. Uma outra percepção muito comum do tempo é você viver pelo futuro. Talvez a grande maioria das pessoas hoje ainda vivem pelo futuro. Suas ações do agora são sempre pensando no próximo momento e sempre em busca de um resultado, sempre em busca de um retorno. Então elas acabam por tornar limitado as suas ações desse momento, apenas porque esse momento ele nunca é real o suficiente, ele nunca é completo. E isso também nos impede de sermos completos, de entregarmos nossa energia plena no agora, aonde a vida acontece. E justamente por nossa atenção não estar sempre no agora, perdemos energia. Nos falta a vivacidade, nos falta a vida aonde a vida acontece. Então, é como se você vai fazer algo, mas não tem energia suficiente. Por quê? Porque você sabe que está fazendo apenas pelo resultado. Ou seja, a sua mente está em busca do futuro. Ela mesma não percebe que somente o agora é real. Então, faça essa autorreflexão. Em qual percepção do tempo estou vivendo? Dessas 3 dimensões, você só pode se conectar a uma. E aqui eu sempre vou estar trazendo conteúdo para você para lhe ajudar nessa conexão com o tempo real, com a realidade do mundo e com o que em você também é real, a sua essência, o seu verdadeiro eu. Então, lembre-se disso, o tempo é fator decisivo porque ele é igual para todos, mas nem todos têm a mesma percepção sobre ele. Lembrar disso e saber disso também nos tira um grande peso,
Porque a consciência sobre o tempo é como se nivelasse também a consciência que você tem sobre muita coisa da nossa realidade, muitas leis naturais, muitos aspectos, muita sabedoria ou falta de sabedoria que podemos ter no nosso dia a dia. Próxima pergunta: como eu utilizo o meu tempo? E aí é uma análise bacana de você parar, anotar, né? Fazer essa reflexão. Por quê? Porque como você utiliza o seu tempo determina aquilo que você conquista, aquilo que você realiza, aquilo que você experiencia. Então, se eu utilizo meu tempo com sabedoria, eu posso, de certa forma, passar o dia inteiro jogado no sofá, ou o dia inteiro sem eu realmente construir nada, sem eu fazer um exercício físico, mas ao mesmo tempo eu posso estar plenamente aceitando essa posição e, a partir dessa aceitação, não criar mais sofrimento por eu não ter utilizado meu tempo de forma eficiente. A autoconsciência sobre o tempo é a base para a sua transformação no agora também. Muitas vezes confundimos o aceitar o tempo e você estar mais em paz com o agora com uma procrastinação, por exemplo, mas até mesmo quando você decide não fazer nada e você está apenas vivendo o agora, sem aquela busca contínua por um resultado, isso para acontecer, de certa forma, precisa de uma certa percepção real sobre o tempo. Porque, reflita comigo, se você passar o tempo todo da sua vida apenas no fazer, no produzir, no buscar mais resultados, você, de certa forma, também não vai estar vivendo a plenitude do agora. Então, o como eu utilizo o meu tempo, eu não trago apenas para uma reflexão de produção, e que você precisa passar a vida inteira produzindo. Não, mas também de conexão. Eu paro e utilizo o meu tempo com coisas simples, coisas que fazem com que eu perceba a realidade como ela é, a conexão com o ser. E eu falo isso porque hoje eu utilizo muitos momentos, apenas para observar o tempo, observar a natureza, observar meus pensamentos, estar mais consciente de que eu estou aqui e agora. E isso é o que, de certa forma, a coisa mais importante. Se não fizermos essa reflexão, estamos sempre entregando a nossa importância, a nossa maior atenção ao fazer, ao construir, ao entregar resultados, e não percebemos uma essência mais profunda, mais real e mais impactante na nossa vida. Então, como eu utilizo o meu tempo determina também como eu estou experienciando a vida e a cada momento. É sobre você fazer essa autoconsciência, até mesmo sobre o seu tempo livre. Porque na grande maioria das vezes, e acontecia assim comigo no passado, o meu tempo livre eu buscava distrações para, de certa forma, amenizar uma não aceitação da realidade criada por comparações, ou seja, um embrulho, um mecanismo de reação automática e compulsiva da minha própria mente. Eu não aceitava a realidade como ela era, e isso fazia com que eu buscasse válvulas de escape. Eu buscasse distrações nos tempos livres e não aproveitava o meu tempo como deveria. Mais uma pergunta essencial para você tomar mais consciência sobre o seu tempo. Como não se perder no tempo? O que impede a maioria das pessoas de terem os resultados que elas querem? O que está tirando a plenitude da vida? De percebermos que a vida é completa por si só, assim como nós somos completos, né? Em consciência, em conexão com o ser, sentimos essa plenitude. Sentimos e percebemos a importância de estarmos aqui, a importância de sermos vida. Como não se perder no tempo? É uma pergunta de como não me perder na minha mente? Novamente, pelo medo do futuro, pelas lembranças do passado. E tem uma única saída. Observe a sua mente. Tome consciência dos seus pensamentos e, essencialmente, nunca esqueça que somente o agora é real. Perceba com frequência isso. Porque você não pode mudar o tempo, você não consegue, de certa forma, acelerar nem atrasar. E é sempre o agora. O quanto mais você estiver conectado com o agora, percebendo o quão é real esse momento,
e quão é irreal e ilusório nossos pensamentos sobre o futuro, nossos medos sobre o futuro, nossos apegos ao passado. Como tudo isso é irreal, quanto mais eu perceber, quanto mais eu aceitar essa verdade, maior eu vou estar conectado no agora. A sabedoria do agora e a conexão vertical da nossa vida é esse único momento. E aí, muitas vezes, e é o que acontece, talvez venha um pensamento na sua mente. Mas o que tem um agora? Não existe nada no agora. Agora eu não me sinto completo. Agora não é suficiente. E isso acontece porque estamos presos em um paradigma, em uma percepção do tempo, através da mente. E é justamente por isso que um dos grandes exercícios, grandes práticas apresentadas para a expansão da sua consciência, ou seja, a expansão de quem você é, da sua percepção, da sua clareza, acontece e, de certa forma, muitas pessoas orientam assim, através da meditação. Por quê? Porque no momento em que você está meditando, você está consciente e, de certa forma, tomando consciência dos seus pensamentos. E meditando, né, na grande maioria das vezes, e inicialmente, é sobre você ficar sentado, estático em um lugar e perceber como os seus pensamentos estão sempre lhe tirando desse único momento. Como os seus pensamentos estão entre o passado e o futuro. Só nesse exato momento, se você parar e se perguntar o que eu estou pensando agora, você vai perceber que é sempre um pensamento sobre algo que vai acontecer ou sobre algo que já passou. Quando ainda não for sobre algum julgamento, alguma interpretação sobre esse exato momento, sobre o agora. É isso que tira a nossa atenção plena da vida, da plenitude, justamente porque mesmo que pensássemos sobre o agora, o pensar sobre o agora através de um rótulo, de um filtro, de uma interpretação da nossa mente, nos tira a realidade, a vivacidade desse agora. Estamos utilizando o agora apenas como um meio para alcançar um fim, ou estamos sempre vendo no agora o conhecimento que a gente já carrega do passado. Fazer esse rompimento é através dessas práticas para você não se perder no tempo. Observar a sua mente, tomar consciência dos seus pensamentos, se questionar, trazer consciência. Opa, agora eu estou pensando nisso. É só um pensamento. E de certa forma, né, perceber e cada vez mais tornar real esse agora. Tudo que você tem que fazer, você só pode fazer no agora. Então, se muitas vezes estamos, né, com um peso na consciência, porque não fizemos algo suficiente no passado, enquanto não nos conectarmos no agora, ainda vamos estar criando muitas falsas percepções e, muitas vezes, negando um movimento mais completo, negando uma entrega mais completa para esse momento, para a ação, para o agora. Última pergunta, então, dessas nossas perguntas para tomar consciência sobre o tempo. Como fazer a gestão do tempo? Talvez um assunto aí muito mencionado e estudado na administração, no desenvolvimento humano. E eu venho falar para você que a verdade é a gestão do tempo ela não existe. Não existe você fazer gestão do tempo. Você só pode fazer gestão de si mesmo e principalmente, né, da sua própria mente. Quando fizemos a autogestão da nossa mente, de certa forma, organizamos nossos pensamentos, percebemos o que devemos dar atenção ou não, porque se você começar a tomar consciência dos seus pensamentos, vai perceber que eles são um movimento compulsivo e automático, e nesse modo automático, muitas vezes carregamos drives que refletem a escassez. Quais são eles? Cuidar da vida do outro, sem perceber estamos interessados na vida alheia, fazer julgamentos de comparação, isso só nos diminui, ou ainda quando nos eleva para um caminho que a gente não quer, porque muitas vezes aquela comparação que nos eleva na verdade, estamos alimentando o que em nós não vai nos trazer sabedoria, não vai nos trazer clareza. De certa forma, nos sentimos melhores quando nos comparamos com quem está abaixo em algum nível de percepção. Mas isso é uma outra grande ilusão. Então, fazer a gestão do tempo é sobre você se autogestar. E por isso que eu falo que uma das maiores transformações que eu tive na minha vida foi perceber o tempo, foi valorizar o tempo e
compreender aí a quarta dimensão da nossa existência, que poderíamos chamar como tempo. Até mesmo Einstein, né, um grande cientista, falou que o tempo é uma grande ilusão, que o passado e o futuro eles não existem em matéria, em realidade. Mas ele mesmo confessou que, até mesmo para uma mente desenvolvida como a dele, era difícil aceitar essa irrealidade do tempo. Mas tenha certeza, quanto mais você aproveitar e viver o agora como único, melhor serão as suas decisões e maior será a sua capacidade de conectar com a sua essência, com a verdade sobre quem você é, com a verdade da vida. Lembre-se, o tempo real é somente agora. Quanto mais você tomar consciência do tempo, quanto mais você se conectar a esse agora, melhor será aproveitado o seu tempo, melhor serão as suas decisões e, consequentemente, maior será a sua capacidade de viver uma vida mais plena, mais completa no agora. Agradeço e honro a sua presença. Se possui alguma dúvida, se tem algum questionamento que lhe deixou inquieto, deixe nos comentários. Se é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para que esse vídeo chegue também a mais pessoas. E vamos juntos no autoconhecimento.